Seu filho está estudando para o concurso do 6º ano do Colégio Militar e ultimamente tem cometido muitos errinhos bobos por desatenção, leitura desatenta, seja em simulados ou mesmo no estudo individual que ele faz em casa e você o acompanha? Fique calmo, porque essa é uma fase que todos os candidatos que estão se preparando para o concurso passam e é possível vencer isso, e hoje eu vou te contar como. Você só precisa ter paciência com seu filho e assistir esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar, e já te adianto que se o seu filho está passando por essa fase, você deve ficar feliz. Feliz? Isso mesmo, feliz. Sabe por quê? Porque para o aluno chegar nessa fase de cometer vários erros bobos, significa que ao menos ele sabe fazer as questões, e se ele está sabendo fazê-las, isso significa que uma boa parte da trajetória ele já percorreu. Seu filho agora é um diamante bruto e você precisa lapidar ele, moldar ele, polir ele para que ele chegue no nível necessário, pare de cometer esses erros bobos, claro, e consiga se sair bem lá no dia da prova. Primeira coisa que você precisa ter consciência é que muito provavelmente o seu filho não vê isso como um grande problema. E para ter certeza disso, puxe pela memória aí qual foi a reação dele quando você apontou pela última vez algum erro bobo. Por acaso ele justifica dizendo que ele sabia fazer, então é como se contasse como um acerto e simplesmente não dá muita bola para esse erro? Pois é, se ele reage dessa forma, é porque provavelmente ele não tem real consciência do quanto esse erro pode prejudicá-lo. No dia do concurso, o candidato não fará nada muito diferente do que ele faz constantemente aí nos treinos. Então a primeira coisa a se fazer é conscientizar o seu filho. O que você vai fazer então é chamar seu filho para ter uma conversa bem séria com ele. Mas sabe aquela conversa bem séria? Você primeiro vai avisar ele que vocês precisam conversar e que isso é um assunto realmente muito sério, para que ele saiba que isso não é brincadeira. Sabe quando ele faz alguma marotagem na escola ou na frente dos outros, você não pode brigar com ele naquela hora, mas você fala para ele que depois vocês conversam? Pois é, então esse é o clima que ele precisa sentir. E no momento dessa conversa, você vai explicar para ele o quão prejudicial são esses erros e que isso pode e vai tirar a vaguinha dele se ele continuar com isso. Ele precisa entender que um concurso é uma competição e que não há diferenças entre um erro numa questão que ele efetivamente não sabia fazer e numa questão que ele sabia, mas errou de bobeira. Os dois não valem ponto algum, e se ele não pontuar e o concorrente dele pontuar, o concorrente dele passa e ele não. Simples. E digo mais, o erro por bobeira ser cometido lá no dia do concurso dói muito mais do que o erro pela questão que ele não sabia fazer. Sabe por quê? Porque se ele ficar de fora das vagas por uma questão que ele não sabia fazer, ok, é triste, mas realmente faltou tempo na preparação e ele não teve o conhecimento necessário para pegar a vaga. Agora, imagina que ele ficou de fora por duas questões e foram exatamente duas questões que ele sabia fazer, desenvolveu elas certinho, mas no momento final errou por bobeira. Pois é, eu já vi isso acontecer e infelizmente dói demais. Explique tudo isso para o seu filho e no momento em que ele estiver consciente de toda a situação, faça ele se responsabilizar por esses erros e assumir o compromisso de ter mais cuidado com as questões a fim de não cometer mais esses deslizes. Depois disso, ajude ele, oriente ele. Tem 3 dicas que você pode passar para ele e que se ele seguir, com certeza os resultados dele nesse sentido já vão ter uma melhora significativa em pouco tempo. Só antes de eu te contar quais são essas dicas, claro, você não pode deixar de fazer a sua inscrição aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações. Eu sempre posto novos conteúdos iguais a esse aqui para te ajudar seu filho aí a ser aprovado no Colégio Militar. Por isso não deixe de clicar aí no botãozinho de inscrever-se e também no sininho de notificações que ficam aqui embaixo do player desse vídeo para sempre ser notificado sobre novos conteúdos. Ademais, clica também no botãozinho de gostei, o joinha, que também fica aqui embaixo do player do vídeo. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e entregar ele para mais gente. Então, dá essa forcinha aí, é de graça para você, não custa nada, e além de ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, você também vai estar dando uma baita força pro canal. Então dá essa forcinha aí, beleza? E para você entender as dicas que eu vou te passar, é necessário primeiro que você compreenda o porquê do seu filho estar errando essas questões por bobeira. São basicamente 3 razões e que muitas das vezes acabam até se misturando, mas se você orientar o seu filho com todas essas abordagens que eu vou passar aqui, eu tenho certeza que já vai ajudar bastante. A primeira razão do seu filho errar questões por bobeira é a pressa. Conforme eu falei anteriormente, o candidato que chega nessa fase de cometer erros bobos, ele já tem um nível de conhecimento bacana e
consegue aí reconhecer vários padrões de questões rapidamente e já sabe o que fazer. E naquela ânsia de fazer a questão logo, pontuar a questão e passar logo para a próxima, ele acaba fazendo ela ali com pressa e erra ali às vezes alguma continha, pega um número errado, pega um valor errado e por aí vai. Nesse caso, oriente seu filho a ter calma na hora de fazer as questões e principalmente na hora de resolver provas antigas ou de fazer os simulados. É bastante comum nos simulados ter os alunos ligeirinhos, que fazem a prova lá em 2 horas, às vezes até menos, sendo que lá no dia do concurso e logo também nos simulados, né, o tempo máximo é de 3 horas e meia, eles terminam antes e simplesmente abandonam o resto do tempo e deixam ele lá de presente para o concorrente. Se nos simulados o seu filho está terminando a prova com tanto tempo antes e errando questões por bobeira, é sinal de que ele não está fazendo a prova com a atenção necessária. Ele pode muito bem redobrar a atenção dele ao resolver essas questões, gastar um pouco mais de tempo nelas e melhorar a assertividade dele só com esse detalhe. E se terminar antes, vale revisar a prova inteira antes de passar o gabarito ou às vezes até refazê-la se der tempo. Mas oriente seu filho a não abandonar a prova antes do tempo, isso pode custar caro. A segunda grande razão, que muitas vezes também está associada à pressa, mas não necessariamente é pressa, é a falta de cuidado por parte do candidato de fazer uma leitura mais atenta da questão e prestar atenção aos detalhes. Muitas vezes o enunciado da questão é mais longo e exige ali uma leitura mais minuciosa e muitas vezes até uma segunda leitura. Imagina que eu, professor especialista que já resolvi milhares de questões desse nível, às vezes não entendo uma questão direito numa primeira leitura e preciso voltar no enunciado para ler ela de novo. Imagina a criança ali que muitas vezes está tendo um primeiro contato com questões desse nível. Tem questão que é naturalmente mais delicada e demanda aí um cuidado maior. Oriente seu filho quanto a isso e quando ele se deparar com uma questão dessas, que ele tenha consciência de que vai precisar prestar bastante atenção aos detalhes do enunciado e também, naturalmente, gastar um pouco mais de tempo aí para resolvê-la. Se necessário, vale até pular a questão e deixar ela para o final, mas no momento de fazê-la, que a faça com o cuidado e atenção necessários. E a terceira razão dos erros bobos é o descuidado com as famosas pegadinhas. Se o seu filho já chegou até o momento de estar cometendo erros bobos, vocês, pais dele aí que estão acompanhando ele, muito provavelmente já têm consciência de que os professores que preparam essas provas precisam selecionar candidatos e por isso fazem questões de maneira pensada para a molecada errar. Eles não querem que os moleques acertem as questões deles, né? Eles preparam as alternativas pensando em vários dos possíveis e prováveis erros que os moleques podem cometer e deixam as armadilhas lá para a molecada cair, as famosas questões pega-ratão ou pega-ratão, como eu costumo chamar aqui no curso. E assim, pessoal, é exatamente assim que funciona a preparação de questões de concurso. Eu sei, porque eu sou professor também, sou professor desse nível e preparo simulados corriqueiramente e a gente precisa pensar nos possíveis erros dos candidatos para fazer questões que eles provavelmente vão errar. E assim, na maioria das vezes, nem é nada muito absurdo e difícil. Acontece que a questão muitas vezes te induz a todo um desenvolvimento para você chegar lá num valor de X, por exemplo, mas a resposta pedida pela questão na realidade é, sei lá, o dobro do valor de X. Ou até mesmo o problema pede para você marcar a alternativa incorreta e o candidato, na sede de se livrar logo ali e ir para a próxima, lê a primeira alternativa que é correta, vai lá e marca ela. Pois é, né? Vejam que são aí pequenos detalhes que só do candidato prestar mais atenção e ter consciência de que terão questões assim na prova dele, ele já consegue melhorar a pontuação dele aí. Oriente seu filho para fazer a prova dele com mais calma e cuidado. E aqui vai ainda uma super dica de ouro que eu mesmo, professor Daniel, oriento meus alunos que atendo diretamente e até eu mesmo aplico quando estou resolvendo questões de uma prova. Depois de desenvolver toda uma questão e chegar na provável possível resposta, eu sempre dou uma relida e uma reconferida no enunciado para ter certeza de que o valor que eu cheguei é de fato a resposta pedida, a resposta correta. E galera, sério, só esse pequeno cuidado já me salvou de errar várias e várias questões. Algumas questões são muitas vezes traiçoeiras e querem que a gente erre, mas pequenos cuidados como esse que eu acabei de citar podem evitar esse tipo de erro. É só orientar seu filho para que ele tenha esses cuidados e para que esses cuidados se tornem um hábito nos estudos dele. E agora eu vou te dar uma dica extra, uma última super dica, vale ouro essa, tá? Eu sempre oriento os pais cujos filhos estudam aqui no curso para que eles sempre apliquem e elas sempre nos trazem resultados positivos. Só primeiro eu tenho um recadinho para você. Não importa a fase que o seu filho esteja, se ele vai começar os estudos agora ou mesmo se ele já é um aluno mais avançado,
tem boa base, precisa resolver questões de provas anteriores, em qualquer uma dessas situações eu tenho certeza de que o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano do Colégio Militar é a melhor escolha para vocês pais e a melhor escolha para o seu filho. Em qualquer condição e ano escolar que ele esteja, no nosso curso a gente disponibiliza todo um estudo de embasamento completo, com conteúdos que foram construídos de acordo com o edital das provas e também na resolução de diversos concursos anteriores, de modo a contemplar aí todos os temas e todas as abordagens que podem cair na prova. Esse estudo de base está dividido em 23 capítulos de matemática e 21 de português, e além disso, a gente tem dezenas de provas anteriores resolvidas em vídeo por professores especialistas desde os concursos de 2019 para ser feito aí um bom estudo de aprofundamento e garantir a aprovação do seu filho no Colégio Militar no fim do ano. Fora isso, a gente ainda disponibiliza simulados exclusivos e com questões inéditas para o aluno realizar desde o início e um contato diretamente comigo no número exclusivo do WhatsApp para retirada de dúvidas e discussão acerca da trajetória de estudos do aluno. Para saber mais informações e mesmo fazer a matrícula do seu filho, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E a grande dica final aqui, galera, que sempre traz bons resultados aí para os nossos alunos, é usar a técnica da premiação. Pais, ofereça um prêmio imediato aí para o seu filho após a resolução dos deveres ou mesmo a resolução dos simulados que ele está fazendo no curso em que ele estuda, né? E depois de dar as orientações que eu passei, claro, tem que orientar ele certinho primeiro, né? Depois de dar todas essas orientações e falar para ele como proceder para eliminar os erros bobos, eu tenho certeza de que as chances de ele trazer uma nota melhor e uma melhora significativa com relação à quantidade de erros bobos que ele vinha cometendo é muito, muito grande. Não precisa ser nada muito caro, pode ser ali, sei lá o que ele gosta, um doce, uma pizza, uma ida no McDonald's, qualquer coisa bacana que ele goste e que seja imediato. A recompensa após aprovação pode ser algo de repente mais difícil de ser conquistado, mais caro, de um valor maior, né, para ser dado lá no final, mas é importante essa recompensa imediata, logo após a melhora que você está buscando e claro, que ela seja implementada em paralelo com uma outra recompensa. Aos pouquinhos você vai ver que o seu filho vai começar a implementar todas essas técnicas que eu passei e vai ter resultados melhores e mais consistentes. E se você chegou até aqui, vou te pedir só mais uma coisinha. Compartilhe esse vídeo, dá uma moralzinha pro canal, copia o link e envia para aquele outro pai, para aquela outra mãe que também está preparando o filho para o concurso do Colégio Militar. Manda naquele grupo do WhatsApp da escola, aquele grupo do WhatsApp do cursinho. Ajuda a gente aí compartilhando o nosso trabalho que eu também sempre estarei aqui ajudando vocês, beleza? E se de repente seu filho estiver meio desanimado aí ou reclamando demais de estudar, mostre esse vídeo aqui para ele que eu garanto que vai dar uma boa motivada. Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos nossos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!